Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Eu percebi que era realmente o meu trabalho, que eu estava trazendo o emocional para mim, né? Tomando as dores do meu trabalho para mim. E aquilo estava me afetando bastante, por eu ser bastante emotivo. Oi, querida Lourdes. Você apareceu na minha vida e hoje você faz parte da minha vida. Conheci Lourdes. Gente, a terapia dela de análise, eu recomendo. Gente, eu comecei a me entender e a entender como que ele funcionava também. Olá, eu sou a Lourdes Máximo, eu tenho 52 anos, eu sou terapeuta sistêmica e analista corporal. Eu nasci na cidadezinha do interior, uma cidadezinha pacata, muito simples. Na verdade, o meu mundinho era só aquele ali que existia. E era um mundo assim bem restrito, onde a minha mãe trabalhava fora e eu era cuidada pela minha avó. E até os meus 6 anos de idade, eu sendo criada pela minha avó, eu não conhecia o meu pai. E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos entre 6 e 7 anos, a minha mãe veio para o Rio de Janeiro para morar com meu pai. E eu vim para um lugar onde eu não conhecia nada e nem ninguém, eu ficava perdida, eu ia para a escola e me sentia humilhada, me sentia abandonada, porque as crianças estavam mais avançadas que eu e eu muito simples, né? Então eu vivia de castigo, tomando ripada na cabeça, porque eu não sabia ler, não sabia escrever, as crianças estavam muito mais adiantadas. Foi um momento assim da minha vida, da minha infância, que foi bem difícil. E a minha mãe tinha que trabalhar fora, minha mãe sempre trabalhou fora, e eu ficava na casa de vizinhos, na casa de pessoas que eram, assim, na verdade, para estar cuidando de mim. E o que aconteceu? Eu passei, assim, por muitos abusos, sabe? Diversos abusos, aonde à noite eu não dormia, eu só chorava. E eu também não contava para minha mãe. Eu era uma criança, assim, muito triste, muito triste. E ali a rejeição, que era um sintoma assim que eu já tinha nascido, né, com o sintoma da rejeição e do abandono, que é do traço de caracteres do esquizoide, eu me sentia assim perdida, eu me sentia sozinha, não tinha com quem falar, não tinha com quem conversar. Então a minha vida era uma vida, se tornou uma vida muito vazia e muito triste. E esses sentimentos continuavam na minha vida. Eu não sentava para conversar com a minha mãe. Eu nunca tive esse tempo, sabe, de sentar para conversar com a minha mãe, para conversar com meu pai, para falar sobre o que eu estava sentindo. Eu simplesmente levava a vida. E até que, quando nós nos calamos, o nosso corpo fala. Até que chegou um tempo, eu comecei a ficar muito doente, muito doente, muito doente. E mesmo assim eu trabalhava, eu tinha que trabalhar, na verdade, né? E eu trabalhei muitos anos de diarista, de empregada doméstica. Depois trabalhei de cuidadora de idosos. E era um trabalho assim que eu ganhava até muito dinheiro, mas eu não tinha condições físicas, sabe, de fazer aquele trabalho. Mas eu fazia porque eu não tinha outra opção. Eu tinha vontade, eu tinha sonhos. Aí nessa época eu já comecei a sonhar, né? Eu tinha um sonho de poder viajar, de poder trabalhar pela internet. E ali naquele tempo, aí eu arrumei um trabalho, né? Esse de cuidadora de idosos. Eu fiz o curso e comecei a ganhar um bom salário. E até que a doença, mais uma vez, dessa vez pegou, mas pegou fundo mesmo, a ponto de eu ter sido demitida. Fui dispensada do trabalho porque eu não tinha condições de trabalhar. Fiquei no NPS e aí veio o meu grande fundo do poço. Talvez esse foi o momento assim mais difícil da minha vida. E foi nesse momento que eu disse para Deus, né? Aliás, eu já tinha dito isso algumas vezes, sabe? Eu disse para Deus, se for para eu poder continuar desse jeito, eu prefiro morrer. Eu não quero mais viver. Eu disse isso para Deus. Eu já tava assim, eu tava revoltada, sabe? Eu não queria nem saber de Deus, nem de nada, nem de ninguém, porque eu falava assim, gente, como assim que Deus existe, que eu faço tudo certo? Parece que quanto mais certo eu faço, mais as coisas pioram na minha vida. E eu fiquei exatamente um mês na cama, travada, sem poder andar. Eu não dirigia. Para descer a escada, eu descia segurando um degrau por degrau. E um dia sim, um dia não, eu tinha que tomar morfina. Jesus pesado porque eu paralisei o meu corpo inteiro, totalmente, todas as juntas, doía. E foi aí que veio a minha grande virada. Foi tão incrível, porque naquele momento que eu disse para Deus, né, que eu não queria mais saber nem dele, sabe? Na verdade eu não estava querendo saber de mim, eu tinha desistido, era de mim, sabe? Porque se eu mudo dentro, eu mudo fora. E ali eu comecei a fazer terapias, comecei a me cuidar, comecei o desenvolvimento humano, e eu comecei a mudar a minha vida, eu comecei a me levantar e falei assim, peraí, se o outro pode, eu também posso. É uma frase que eu amo, essa frase, se o outro pode, eu também
posso. E ali eu comecei a sonhar, e eu comecei assim, sabe, a me entregar. Eu falei assim, agora é tudo ou nada. E eu já tava por volta assim de entre 47 e 48 anos. Eu falei assim, agora é tudo ou nada, ou vai ou racha. E ali aconteceu que eu estudando, eu comecei a me entender, eu comecei a olhar para os meus traumas, eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que a rejeição era algo que estava em mim, que precisava ser mudado, e ver que o abandono, né, de tudo aquilo que eu passei, de ter sido a minha mãe trabalhar, não podendo estar ali comigo, era eu que me sentia daquele jeito, porque para ela estava cuidando, só que no meu modo de ver de criança, para mim eu estava sendo abandonada. Então, assim, eu fui curando, eu fui cuidando, eu fui olhando, até hoje eu faço isso todos os dias. Eu olho pra dentro de mim, todos os dias eu me pergunto, por que eu tô triste hoje? Que sentimento é esse que eu tô sentindo aqui, que tá dentro de mim aqui? Por que veio esse sentimento? Por que essa palavra que essa pessoa falou me atingiu de tal forma, sabe? E ali eu fui aprendendo, e aí eu quis passar isso pras pessoas, né? No meu atendimento com a pessoa, no meu primeiro atendimento eu já mapeei a pessoa, já falo para ela ali os traumas, as dores, se tem dependência emocional, se tem muita rejeição, se tem muito abandono. E ali eu começo a tratar aquela pessoa e aquela pessoa começa a se despertar, começa a trazer sonhos. E hoje eu vivo a vida dos meus sonhos. Hoje eu viajo. E nesse momento eu estou aqui em Florianópolis, onde que eu pensei um dia, né, de estar num lugar desse aqui. Eu tô aqui, morando aqui, passando uns tempos. Já tô quase de partida já, porque eu escolhi viajar, passear, ir pros lugares e faço os meus atendimentos. O meu escritório, né, é online, onde eu atendo as pessoas via chamada de Zoom ou vídeo. E é assim que tem sido a minha vida. E você? Como que tá a sua vida hoje? Qual o sonho? O que tem te paralisado? O que você gostaria? O que se você pudesse fazer hoje? Me diga hoje. Se o gênio da lâmpada aparecesse para você hoje e te falasse assim, me diga 3 desejos, você tem 1 minuto. E aí, será que você ia lá pegar um caderno? Será que você ia pegar um papel? Será que você ia parar para pensar? E se você parasse para pensar, a bênção já tivesse ido? Então, eu te pergunto, muitas vezes sozinho não vai. Eu tive que alguém teve que puxar a minha mão, teve que me segurar pela mão e me dar os meus primeiros passos. E hoje eu sou essa pessoa que te pego pela mão para poder te dar os primeiros passos da sua vida. Então, qual a decisão que você toma hoje? Eu estou disposta a dar 50% de mim. E você, está disposta a dar 50% de você? De sair desse vazio, dessa dor, para entender os seus traumas, para entender o porquê que você não anda, porquê que você está paralisado, porquê que você não sonha mais. Então é isso. É isso que eu quero trazer de volta para você. Assim como alguém um dia fez isso comigo, eu quero fazer também com você. E eu te estendo a minha mão hoje. Se o outro pode, você também pode. Se eu pude, você também pode. Aquela criança que saiu lá do interior, da roça, aonde não tinha nem energia elétrica, e hoje em dia está aqui, terapeuta, cuidando de vida. Se eu posso, se eu conseguir, você também consegue. Se eu dei conta, você também dá conta, você também é capaz. Ah, mas eu não tenho ninguém para poder me ajudar. Eu também não tinha. Mas eu busquei força. Busquei força em Deus. A minha força que veio daqui, da minha centelha, do meu DNA. E eu me apeguei. E eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. E é isso. É sobre isso.